Querido irmão, querida irmã, hoje eu quero convidar você a aprofundarmos um texto também muito conhecido, em que Jesus vai se hospedar na casa de Zaqueu. O texto começa dizendo que Jesus estava rodeado por uma grande multidão que gostava de ouvi-lo. E de repente aparece Zaqueu, um homem baixinho que era cobrador de impostos. Os cobradores de impostos, sendo funcionários públicos, muitas vezes retiravam daquele dinheiro e praticavam, sem dúvida nenhuma, a corrupção. Portanto, eram pessoas mal vistas por dois motivos. Primeiro, porque cobravam impostos para o Império Romano, aquele império que massacrava, que oprimia o povo de Israel. Segundo, um cobrador de impostos era sempre visto como uma pessoa corrupta. E Zaqueu, querendo ver Jesus, mas sendo muito baixinho, ele sobe em uma árvore. E é interessante perceber que Jesus diz: Zaqueu, hoje eu quero me hospedar em sua casa. E Zaqueu acolhe Jesus. E nesta acolhida, Zaqueu se converte. Tanto que ele diz: vou dividir os meus bens com os pobres, e daqueles que eu roubei, vou restituir 4 vezes mais. E Jesus exclama: hoje a salvação entrou nesta casa. É interessante perceber esse texto por vários ângulos. Primeiro, a multidão que via Jesus ficou apenas num olhar, numa visão superficial. Não viu Jesus de fato, a tal ponto que a multidão depois exclama: esse homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu, que não via fisicamente Jesus, é aquele que de verdade passa a vê-lo, porque Zaqueu obtém o olhar da fé, aquele olhar que nos converte, aquele olhar que nos remete a fazer uma revisão da nossa própria vida e nos ajuda a sermos capazes de querer ser uma pessoa diferente, de agir de outra maneira. E o olhar de Jesus, que sem dúvida nenhuma é um olhar atento a tudo aquilo que acontece, que percebe o gesto de Zaqueu, e é um olhar que não julga, é um olhar que não condena, é um olhar avesso a qualquer tipo de rótulo, mas um olhar que acolhe, um olhar que ama, um olhar marcado pela bondade e pela misericórdia. Zaqueu só se converte porque antes de acolher Jesus, ele foi profundamente amado e acolhido pelo Senhor. Esse texto coloca para nós algumas perguntas. Como é que nós olhamos as outras pessoas? Nós olhamos com um olhar apenas superficial, um olhar de julgamento, um olhar de condenação, um olhar de intolerância? Ou nós olhamos para as outras pessoas, vendo nelas uma pessoa humana que, como nós, também está sujeita a falhas, a erros, mas um irmão? E é muito importante a gente sempre dizer: irmão a gente não escolhe, irmão a gente acolhe do jeito que é e a gente ama o irmão do jeito que ele é. Que nós possamos, com esta parábola, com este texto que Jesus nos mostra a sua acolhida, a aprender a acolher melhor as pessoas, porque todo o princípio da evangelização, todo o relacionamento começa ganhando o coração da outra pessoa. Terminemos esse nosso momento também nos colocando diante do Senhor. Senhor nosso Deus, nós tantas vezes temos a tendência de julgar, de condenar, de rotular as pessoas, de sermos pessoas intolerantes. Ensina-nos a ver o outro em profundidade, não olhando os seus erros e defeitos, mas suas qualidades, aquilo que o outro tem de bom. Ajuda-me a ver o outro como um irmão que precisa sempre ser amado e acolhido. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Ele que é Pai, Ele que é Filho, Ele que é Espírito Santo. Amém.